Olá a todos, bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Mais uma vez aqui reunidos para falarmos sobre a meditação e ampliarmos um pouco mais a nossa compreensão de quem somos, nos investigarmos. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. E enquanto os colegas vão chegando, nós podemos ir nos acomodando em um lugar confortável, talvez uma cadeira ou até mesmo um assento no chão, nos preparando para a nossa fala e posteriormente a nossa prática de meditação. Boa noite, Neia. Boa noite, Solange. E hoje eu irei falar um pouco sobre a empatia. Então, a empatia é uma capacidade que nos auxilia a conviver melhor com aqueles que estão à nossa volta, certo? E ela é uma qualidade essencial para desenvolvermos um coração mais bondoso, mais amoroso. Então, sem falarmos de empatia, nós não podemos falar de bondade amorosa, nem de compaixão, nem de equanimidade, porque a empatia é como se fosse o primeiro passo para todas essas outras ferramentas poderem ser aplicadas na nossa vida. Então, a empatia, ela está muito relacionada a nos colocarmos no lugar do outro e começarmos a pensar como essa outra pessoa está se sentindo. E mais do que isso, como eu me sentiria no lugar dessa pessoa, né? E não num sentido de nos compararmos, né? Então é diferente eu me comparar e eu sentir empatia. Não significa eu pensar assim, como essa outra pessoa sofre e eu sofro menos. Ou então, olha como essa outra pessoa sofre mais e eu sofro menos. Não se trata disso. Se trata apenas de reconhecer como eu me sentiria nessa situação. E à medida que nós pensamos sobre isso, nós talvez também possamos refletir o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Ou o que está ao meu alcance para aliviar o sofrimento dessa pessoa, certo? E muitos de nós temos muita dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro em detrimento do nosso próprio ego, né? Então, em detrimento das nossas vontades, dos nossos ideais, das nossas certezas, nós acabamos por negligenciar as outras pessoas. E essa falta de empatia, ela pode ser vista em várias situações, certo? Desde as pequenas coisas no dia a dia, como por exemplo fechar uma pessoa no trânsito sem pensar, né, que aquela pessoa pode se irritar ou pode até se assustar e passar mal, né? Desde essa pequena coisa até coisas maiores, como por exemplo nos relacionamentos amorosos, não é mesmo? Ou então nas relações de trabalho. Na maioria das vezes nós estamos tão preocupados com os nossos objetivos e com o que nós devemos fazer, que nós deixamos de pensar no outro. E aí o outro passa a ser apenas um objeto que deve funcionar segundo as minhas vontades, certo? Então é muito importante nós enxergarmos e termos mais clareza em relação a como eu enxergo. Que eu estou sempre enxergando as minhas relações com o outro enquanto formas de me beneficiar? Ou será que eu sou capaz de sempre pensar, ok, essa pessoa ela deve me beneficiar ou deve atender às minhas vontades, mas eu também devo me colocar no lugar dela, imaginar pelo menos como ela se sente, certo? E à medida que nós começamos a praticar a empatia, naturalmente, nós começamos a sentir mais amor pelo outro. Nós começamos a sentir mais carinho. E uma consequência da empatia é a caridade. Então, se eu pratico a empatia na minha vida, cada vez mais eu vou sentir vontade de doar o meu tempo, as minhas intenções
e também vou agir cada vez mais de maneira caridosa, ajudando desde aquela pessoa que me pede alguma ajuda na rua até uma pessoa muito próxima ou que é muito querida, certo? E com isso vem uma outra ideia muito importante, que nós tendemos a ter empatia apenas pelas pessoas que amamos, não é mesmo? Então dificilmente nós sentimos empatia por alguém que nos irrita ou por alguém que teoricamente nos faz mal, e nós também devemos sentir empatia por essas pessoas, não é mesmo? Não é muito útil nós sentirmos empatia apenas pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes e amigos, se quando saímos na rua ignoramos as pessoas, nem sequer damos bom dia para ninguém, estamos sempre caminhando por aí de mau humor. Então essa aplicação da empatia, gente, ela tem que ser um exercício amplo. Não adianta eu praticar isso apenas com determinadas pessoas. Eu devo buscar sempre estar me colocando no lugar do outro, sem nunca me negligenciar, sem nunca colocar o bem-estar do outro à frente do meu bem-estar, mas encontrando um meio termo, certo? O Jurandir fez um comentário aqui. Acho que nossa criação tem muito a ver com como eu vou enxergar o outro. E isso leva você a ter empatia ou não com outras pessoas. Sem dúvida, Jurandir. A nossa sociedade, não é mesmo? Hoje em dia é cada vez mais competitiva, cada vez mais selvagem, cada vez mais egocêntrica. Ela não dá espaço para empatia, né? Então nós nunca fomos ensinados a pensar sobre como o outro se sente ou não. Desde muito pequenos, nós somos ensinados ao quê? Você tem que ser o melhor, você tem que vencer, você tem que se sobrepor aos outros, você tem que ser bem-sucedido. Então, desde muito cedo, a vida se torna uma competição não muito saudável. E dentro desse campo da competição não muito saudável, há espaço para tudo, menos para me colocar no lugar do outro, né? Porque se eu estou sempre aprendendo que eu tenho que ser o melhor para quando eu crescer eu ser um bom profissional e passar no vestibular, a nossa sociedade é muito baseada na competição. E dentro desse tipo de competição não há espaço para empatia. Por isso que é um exercício também de desconstrução da nossa criação, né? Porque muito provavelmente somos filhos de pais egocêntricos, controladores, narcisistas. Então é difícil de fato sentir empatia quando a gente não aprendeu. Mas agora que nós estamos adultos, é possível fazer esse exercício. E a meditação é uma ótima ferramenta para desenvolvermos cada vez mais empatia. A Neia diz aqui, empatia é amor incondicional. Na verdade, Neia, o amor incondicional é um passo muito mais além, né, da empatia. A empatia é como se fosse o primeiro passo para nós chegarmos no amor incondicional. Né, que é reconhecer como o outro se sente, como eu me sentiria. Depois de muito praticar isso, eu posso chegar no amor incondicional. Né? Como vocês já devem ter ouvido muito a Neiva falar aqui no Momento Mindfulness e em outras oportunidades, o amor incondicional, ele de fato é ilimitado. Então requer muito exercício para que nós cheguemos até o amor incondicional. Certo? Se nós conseguirmos apenas praticar a empatia, já é um grande passo, né? O amor incondicional é aquele amor que nós sentimos pelos filhos, pelos pais, e é algo que de fato, não importa o que aquela pessoa faça, eu ainda irei amá-la, né? E requer muito treino para nós chegarmos a sentir isso por todos os seres, mas é possível. E a empatia é um dos primeiros passos para nós chegarmos nesse estado de amor incondicional. Bom, tem mais comentários. Hoje vocês estão comentando muito, que bom. Continuem comentando. É delicioso quando a gente se abre para entender o outro e se colocar no lugar dele. É um sentimento de conexão muito confortante. Sem dúvida, né? E aí é muito bonito porque a gente começa a enxergar também as nossas próprias dores, né? E talvez perceber o quanto que o outro tem a nos ensinar sobre nós mesmos, certo? Então é isso mesmo, quanto mais nós praticamos a empatia e nos colocamos no lugar do outro, mais nós nos conectamos
com o que está à nossa volta e principalmente com nós mesmos, né, gente? A Rosana diz: quando não se exerce a empatia, sempre vamos ver o outro como concorrente e não como semelhante. Exato, ou então enxergamos o outro como um mero objeto do nosso prazer, né, do nosso bel prazer. Então, é importante isso que você está falando, Rosana, porque nós devemos, para além de praticar empatia, compreender como nós construímos as nossas relações, né? Porque a maioria das relações, sejam elas profissionais, amorosas ou rotineiras, elas se dão na base do ganho. Então, o que essa pessoa tem de bom para me oferecer? Quais as sensações positivas e agradáveis que essa pessoa pode me proporcionar? Então, a gente está sempre buscando associações com base no interesse, né? O interesse é a primeira coisa que nos move a se aproximar de alguém, certo? Dentro desse nosso contexto da sociedade hoje em dia. Então, é importante nós deixarmos de enxergar o outro enquanto um concorrente ou enquanto um mero objeto do meu prazer, certo? E começarmos a enxergar o outro como uma pessoa que também possui as suas necessidades, que também possui as suas dores, certo? E aí, de fato, deixamos de enxergar tanto o outro como um concorrente e começamos a enxergá-lo mais como um semelhante, né? Inclusive, o cristianismo prega muito essa ideia de que somos todos irmãos e coisas desse tipo, e isso é bem verdade, né? Só que nós deixamos de praticar. Nós nos enxergamos, na verdade, como inimigos ou como objetos, né? Então isso é importante. Marcos, quais as estratégias podemos usar para ensinar empatia para as crianças? Inclusive, Lari, muito importante esse tema, é um tema que eu gosto muito. E muito provavelmente nós estaremos tendo um curso aí para vocês sobre mindfulness e parentalidade online. Então fiquem de olho. Mas eu acho que existem muitas estratégias para ensinar empatia para crianças. Eu acho que a principal delas é ensinar as crianças a nomear as emoções. Então, desde muito pequena, eu ensino a minha filha: filha, como é uma brincadeira muito simples. Como é a cara de raiva? Aí ela faz a cara de raiva e você faz também. Filha, como é a cara de triste? Filha, como é a cara de feliz? E aí você faz junto com ela. Como é a cara de susto? Como é a cara de nojo? E aí você vai ensinando-a a associar as expressões faciais ao nome da emoção. Porque isso facilita que toda vez que ela esteja com uma dessas caras, você a ajude a identificar a emoção que ela está sentindo. Por exemplo, quando ela estiver com a cara de raiva, você pode conversar com ela. Você está sentindo raiva agora? A mamãe está vendo que você está com raiva porque você está com a cara fechada. Então, ela começa a aprender as expressões faciais e as emoções e também começa a aprender que quando ela enxerga alguém com aquelas feições, aquela pessoa deve estar passando por uma dessas emoções, seja uma emoção agradável ou desagradável. Então, a partir do momento que a gente ensina as crianças desde muito pequenas a nomearem as emoções, fica mais fácil delas se colocarem no lugar do outro. Caso a criança seja maior, mais adulta, o que ajuda muito são os livros. Então, tem muitos livros infantis sobre empatia. Você pode encontrar esses livros aí no Google, na Amazon, que ensinam essas crianças entre 7 e 12 anos sobre a empatia de uma maneira um pouco mais teórica, certo? Mas eu diria que esse ensino se dá na lida do dia a dia, certo? E principalmente termos abertura de conversar com as nossas crianças sobre o que elas estão sentindo. É diferente a criança estar chorando e você falar: para de chorar. Ou por que você está chorando? Para de chorar logo. E você não deveria estar chorando agora. Ou você falar assim: o que você está sentindo? Por que você está chorando? E a criança te dá uma devolutiva, você escuta e dialoga com ela. Então nós também podemos ensinar as nossas crianças a ter empatia sendo mais empáticos. Porque a maioria das vezes, na relação com a criança,
a gente também é egocêntrico, né? Então a gente não tem empatia para com a criança e espera que ela tenha empatia para com os colegas ou para com os outros. Então a gente precisa acolher e entender. Estou lidando com uma criança. Ela não sabe ainda lidar com as suas emoções e cabe a mim ensiná-la a acolher as emoções de uma maneira tranquila. Então o exemplo, ele também vai ser um diferencial, né? Se eu sou empático com o meu filho, ele vai ser empático com os outros. Agora, se eu ignoro o meu filho, ou então ignoro o que ele está sentindo, ou até mesmo estou sempre controlando o que ele sente, ou impossibilitando que ele expresse as suas emoções, aí, consequentemente, ele vai ser um adulto egoísta, né? Então, isso deve ser ensinado desde muito pequeno. Eu vou ler mais 2 comentários. Então continuem deixando aí seus comentários, as suas dúvidas acerca desse tema. E aí nós daremos prosseguimento para a nossa prática de meditação, ok? Boa noite, Cláudia. Marilda, empatia está diretamente ligada ao sofrimento? Empatia, Marilda, está diretamente ligada ao sofrimento no sentido de que quando eu me coloco no lugar do outro, eu percebo o sofrimento dele de certa forma, né? Mas o que está mais ligado ao sofrimento é a compaixão, né? Então, como vocês já ouviram muito aqui no Momento Mindfulness, a empatia é um passo anterior à compaixão. E aí sim, na compaixão eu vou investigar e perceber que o outro sofre tanto quanto eu, só que de uma forma diferente, certo? Sabemos que aprendemos muito através dos exemplos dos nossos pais. A desconstrução daquilo que você passou uma vida observando requer tempo, às vezes muito tempo. É isso mesmo, Jurandir. Às vezes uma vida toda, né? E ainda assim temos dificuldades. Então eu diria que é um exercício diário, né? E nós devemos saber que quanto mais energia nós dedicarmos a isso, ao desenvolvimento dessas qualidades, mais frutos nós vamos colher, né? Então, por meio do nosso esforço, no nosso processo terapêutico, psicoterapêutico, dentro do nosso esforço na meditação, dentro do nosso esforço de cuidar do nosso corpo, aos poucos a gente vai desconstruindo esses padrões aprendidos, não é mesmo? E requer tempo, e essa é a beleza da vida, né? A possibilidade de nós nos melhorarmos aos poucos. Porque se fosse tudo de uma vez, rápido, talvez a vida não teria tanta graça. Imagine se você com 15 anos já tivesse se autorrealizado. Não teria muita graça, né? Viver os outros 60. Então a grande beleza da vida é essa, da gente estar sempre se reinventando, se revisitando, né? E se reconhecendo. Então agora eu irei fazer a nossa prática meditativa. E antes disso, eu gostaria de convidá-los a acessar o meu perfil @mindfulmarcos, MINDFUL Marcos, e lá vocês vão acessar também informações sobre um curso que eu estou organizando que vai iniciar no dia 12 de julho, de Yoga e Mindfulness. Então eu deixo aqui o convite a todos vocês para conhecerem esse trabalho e, se tiverem a disponibilidade, estarem comigo nesse curso. Ok? Será um prazer e muito em breve nós teremos aqui no Momento Mindfulness cursos gratuitos para vocês. E nós vamos estar lançando as informações muito em breve, então fiquem de olho para essas informações, ok? Então lembrando, visitem aí meu perfil Mindful Marcos e se inscrevam no meu curso de Yoga e Mindfulness. Vai ser um prazer a gente estar junto. Serão 4 encontros durante 4 domingos de 2h30, ok? Então agora nós podemos nos sentar numa postura confortável para fazermos a nossa prática. Então vamos, talvez tirando as costas do encosto da cadeira, ou cruzando as pernas e se sentando numa almofada no chão. E aqui, vamos notando
Como está o corpo agora? Quais são as partes do seu corpo que estão frias? Quais são as partes do seu corpo que estão quentes? Sentindo a ação da gravidade no corpo e notando o peso do corpo em contato com o chão e com o assento. Percebendo os pés, as pernas, nádegas, a região do baixo ventre, o abdômen, a caixa torácica e o peitoral, lombar, a coluna ereta, os ombros, braços, cotovelos, antebraços e mãos. Podendo sentir o pescoço e a cabeça equilibrada em cima do pescoço, percebendo as articulações que conectam as diversas partes do corpo. O pescoço conectando a cabeça ao tronco, os ombros conectando os braços ao tronco, a bacia conectando as pernas ao tronco e os tornozelos conectando os pés às pernas. Percebendo o corpo como um todo, íntegro, respirando, sentado. E nesse momento nós podemos tomar algumas respirações profundas, enchendo completamente o pulmão de ar e soltando o ar devagar, até esvaziarmos completamente o pulmão. Percebendo como é sentir o pulmão cheio e como é sentir o pulmão vazio. E lentamente deixando que a respiração tome o seu fluxo natural. Percebendo que entre o pulmão cheio e o pulmão vazio existe um ponto médio. E é aí que a respiração se dá naturalmente. Sentindo o ar que entra e sai do corpo. E se a mente se distrai, o nosso trabalho é simples: retomar a atenção à respiração quantas vezes fizerem-se necessárias.
lembrando que nós podemos numerar a respiração, inspirando, contando mentalmente 1, 2, 3 e expirando, contando mentalmente 3, 2, 1, até que em algum momento não será mais necessário contar. E devagar, nós podemos iniciar uma breve prática em compaixão. Trazendo a nossa própria imagem à tela mental, como se nos enxergássemos de frente em um espelho, podendo repetir para si mesmo que eu reconheça as causas do meu sofrimento, que eu aceite o meu sofrimento, que eu investigue o meu sofrimento e seja capaz de não me identificar mais com este sofrimento. Que eu reconheça o meu sofrimento, que eu aceite o meu sofrimento, que eu investigue o meu sofrimento e em algum momento não mais me identifique com ele. Que eu reconheça o meu sofrimento, que eu aceite o meu sofrimento e investigue as causas deste sofrimento. E que em algum momento eu não mais me identifique com este sofrimento. Percebendo como é dizer essas frases para si mesmo, quais as emoções que chegam. Prosseguindo agora e convidando a nossa tela mental uma pessoa que nós sabemos que está passando por um sofrimento agora, convidando a estar presente conosco e, como fizemos anteriormente, podemos repetir a essa pessoa, percebendo que ela também sofre, assim como eu. Que você reconheça as causas do seu sofrimento.
que você aceite o seu sofrimento, que você possa investigar o seu sofrimento e em algum momento não mais se identificar com ele. Que você reconheça este sofrimento, que você aceite este sofrimento e que você investigue as causas deste sofrimento, não mais se identificando com ele. Que você reconheça o seu sofrimento, que você aceite o seu sofrimento, que você investigue as causas e em algum momento não mais se identifique com este sofrimento. Podendo agora nos despedir dessa pessoa que está passando por um sofrimento intenso e convidar à nossa tela mental uma pessoa que sabemos que faz sofrer muitas outras pessoas, que causa um grande sofrimento coletivo, alguém que desperta em nós emoções negativas ou desagradáveis. Convide essa pessoa à sua tela mental como se olhasse para ela de frente. Essa pessoa também sofre, assim como você. E quem sabe possamos repetir para ela que você reconheça o seu sofrimento, que você aceite o seu sofrimento e investigue as causas do seu sofrimento. Que você não se identifique mais com ele. Que você reconheça o seu sofrimento. Que você aceite o seu sofrimento e seja capaz de investigar as causas deste sofrimento. E que você não mais se identifique com este sofrimento. Cada vez mais entrando em contato com o que acontece em nosso organismo à medida que repetimos essas frases a essa pessoa que faz sofrer muitas outras pessoas. Que você reconheça o seu sofrimento. Que você aceite o seu sofrimento. E que você investigue as causas deste sofrimento, podendo se livrar e não mais se identificar com ele. E com muita gentileza, podemos ir nos despedindo dessa pessoa
e retomando o foco da respiração, sentindo o corpo sentado, talvez fazendo algum ajuste na postura e respirando, percebendo o ar entrando e saindo do corpo. O que eu posso aprender sobre mim mesmo a partir dessa prática que acabei de fazer? Como é me colocar no lugar do outro? Finalizando a nossa prática, desejando que todos os seres estejam em paz, tranquilos e conheçam as causas da felicidade, podendo estarem livres de todo o sofrimento. E com gentileza, nós podemos tomar algumas respirações mais profundas, movimentando as extremidades dos pés e das mãos, e abrindo os olhos devagar, quem sabe olhando a sala ao nosso redor, retomando o contato com o mundo externo, podendo se espreguiçar, se alongar. Então, obrigado a vocês por essa prática e pela dedicação. E agora eu gostaria de saber como foi enviar praticarem compaixão e como vocês se sentiram, o que isso despertou em vocês, certo? Mais uma vez, deixando o convite para que vocês visitem o meu perfil e conheçam o curso que eu estou preparando no dia 12 de julho. A Zesa diz: exercitar a empatia é fundamental. Bem como nos mostrarmos para também despertarmos empatia, conectados total. Exato, Zé, é importante também a gente se abrir, né? Sermos genuínos, autênticos, para que o outro também sinta empatia por nós, não é? E muitas vezes basta nós dizermos como nós estamos nos sentindo, né? E aí talvez fique mais fácil do outro se colocar no seu lugar, porque às vezes as pessoas estão tão perdidas nos seus automatismos e nos seus desejos e vontades que elas não têm nem tempo de imaginar como você está se sentindo, né? Então o diálogo ele também é importante para que você possa explicitar o que você sentiu perante aquela situação e talvez o outro tenha a oportunidade de se retratar ou de repensar a atitude dele. Marina diz: ser empático ensina empatia. Exatamente, com as nossas crianças, o simples exemplo ensina empatia. Olá, Daniele, tudo bom? Zaza Xavier, novamente. Zaza, você é a nossa seguidora também fiel, hein? Zeza. Tem um filme infantil, Divertidamente, que trabalha diversas emoções e é ótimo para conversar com as crianças sobre. Exatamente. Esse filme é muito interessante mesmo, né? A gente só tem que tomar cuidado, pessoal, para não rotular a criança, né? Porque como aquele filme é uma sátira, a raiva ela é mostrada de uma maneira um pouco exagerada, todas as emoções, né? Como é um filme, são levadas para um outro patamar. Então, às vezes, a criança ela também pode se sentir rotulada, né? Como uma criança medrosa ou raivosa. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, para que elas também aprendam que sentir raiva é normal, sentir medo é normal. Isso é um ponto importante, né? Porque nós estamos sempre falando
dando para as nossas crianças: não chora, não precisa chorar, não faz essa cara de raiva que é feio, né? Não grita que é feio. Então a criança vai aprendendo a não sentir essas emoções ou a escondê-las, a reprimi-las, né? Então é importante a gente dar espaço para que eles também manifestem essas emoções de frustração, de desagrado, não é mesmo? Acho que as atividades em grupo ajudam as crianças também com a empatia. Exatamente. As atividades em grupo são muito benéficas, sem dúvida, Cláudia, para que elas aprendam mais a se colocar no lugar do outro, né? Então temos várias pessoas aqui expressando a gratidão, prática profunda. Gratidão, Marcos, tema importantíssimo. Esse tema é de fato muito importante, né? E eu fiquei impressionado que a gente ainda não tinha falado sobre ele. É a primeira vez que estamos falando sobre a empatia. E é algo básico dentro da prática da meditação, né? Algo muito básico. Elaine, amor e compaixão pela pessoa que amo e por todos os seres, mas foi muito difícil ter empatia por quem está fazendo os outros sofrerem. Não consegui sentir compaixão por ele. É um exercício, né, Elaine? E de fato tem pessoas que são bem difíceis mesmo, né? Mas o desafio é esse, nós mandarmos para essas pessoas bem difíceis, porque uma pessoa que é um pouco difícil fica mais fácil, né? Depois, agora que você experimentou mandar essa super difícil, mandar para o seu chefe, por exemplo, é muito fácil. Ou então mandar para alguém que você tem um pouquinho de raiva, né? Mas é isso mesmo, continue exercitando e é importante tentar mandar a bondade e compaixão para essas pessoas que fazem muitas pessoas sofrerem. Porque vocês parem para imaginar o tanto que essa pessoa não sofre, né? Então às vezes a gente acha que, por exemplo, aquela pessoa faz muito mal para todo mundo, principalmente na política, né? É um corrupto, tem um coração ruim, mas você não sabe o que aquela pessoa vive, o que ela passou, como ela foi criada, né? E às vezes a ferida dela é tão grande e a gente nem imagina, né? Então a gente precisa começar a ter mais empatia também por essas pessoas que fazem o mal para os outros, né? Para as pessoas que estão em cárcere, os ditos criminosos, né? Nós temos que ter empatia por eles também, porque eles são nossos irmãos de fato, né? Não existe muita distinção na prática entre as pessoas. O que mudam são as condições. Nós somos todos seres humanos. A única diferença é que a gente teve mais, entre aspas, sorte de nascer em uma família que foi capaz de nos dar educação, em um contexto de bondade, de amor e de cuidado. Mas a maioria dos seres humanos não tem esse privilégio, né? Então a gente precisa começar a compreender que o outro também sofre, não sou só eu. O mundo não gira em torno de mim. O que foi difícil foi ter empatia por quem faz sofrer. É a mesma coisa que eu falei agora há pouco. É difícil mesmo, né? Mas é um exercício constante, certo? E é importante que vocês saibam que esse exercício é como se fosse uma forma de oração, entre aspas, né? Então, entoando e desejando essas coisas, de certa forma nós estamos agindo de uma maneira direta. Então pode não parecer, mas nós aqui meditando e desejando essas coisas para essas pessoas, nós estamos de fato enviando esses votos para ela, mesmo que não possamos enxergar, né? E isso gera uma mudança sutil, que a longo prazo traz muitos frutos positivos, né? Então, para além de apenas repetir essas frases, a gente tem que entender que estamos agindo, é quase que um ato político, né? Praticar a compaixão e a bondade amorosa é um ato político. Pode não parecer, mas é um ato político. É importante sairmos da nossa zona de sofrimento e vítima, para evitar enviar bons fluidos. Ajuda para aqueles que nos fazem sofrer, mas que no fundo, eles devem sofrer até mais que nós. Exatamente, Margarete. E a gente precisa tomar mais consciência disso, né? E perceber que ninguém sofre mais do que ninguém, gente. Né? A empatia, ela nos traz para esse lugar, por meio da equanimidade. Aliás,
que vai desembocar na equanimidade e também na compaixão. Ninguém sofre mais do que ninguém. Todos sofremos igual, né? Só que de formas diferentes. Então isso tem que ficar muito claro, porque nós não vamos conseguir praticar compaixão nem empatia se a gente ficar nessa de comparar. Ah, o outro sofre mais, eu sofro menos. Ou eu sofro mais, eu sou a vítima, o outro sofre menos. Todos sofremos igualmente, de maneiras diferentes. Neia, aí podemos talvez buscar os ensinamentos de Jesus na Bíblia. Exatamente, né? Jesus é um personagem que falou muito sobre o que estamos falando aqui, né? Talvez seja um dos grandes exemplos. Sem querer entrar muito no aspecto religioso, mas a mensagem por trás da Bíblia e tudo que foi ensinado permeia os mesmos ensinamentos que a gente passa para vocês aqui, né? Que é o amor por todos os seres e por todas as pessoas, né? Dar a outra face, amar o seu inimigo como a si mesmo, né? Tanto é que essa doutrina, né? Essa religião é muito popular no mundo, mas poucas pessoas praticam de fato, né? Então o homem ele desvirtuou muito o cristianismo. Mas o cristianismo, sem dúvida, tem muito a nos ensinar por meio dos ensinamentos de Jesus. Sei que ele deve sofrer, mas não consigo sentir empatia por ele, só desprezo. Ainda, né, Elaine? Ainda você despreza essa pessoa. Mas, com a prática, eu posso lhe assegurar que você será capaz de sentir compaixão e empatia por todos. Até por essa pessoa tão difícil que faz muitos sofrerem. Luiz Sérgio, com sensibilidade se consegue caminhar em direção à empatia? Sim, a sensibilidade é essencial, né? Nós termos um coração aberto e termos disponibilidade, gente, disponibilidade para tentar acolher o outro, né? Então a sensibilidade, Luiz Sérgio, sem dúvida, é uma chave também para a empatia, né? Quanto mais nós temos sensibilidade, mais nós temos empatia. Não pode virar conformação? Ah, muito boa, Elaine, essa pergunta. Então, a prática da compaixão para essas pessoas que fazem muito sofrerem não é no sentido de dizer assim, ah, ele é bonzinho, olha só, coitado, como ele sofre também. Não é um meio de justificar que essa pessoa faz o mal, ok? Isso tem que ficar muito claro e foi bom você ter falado isso. E não é uma forma também de nos colocarmos num lugar passivo. Por exemplo, em relação à política. Eu posso praticar compaixão com o político, mas isso não significa que eu não vou protestar ou que eu não vou me colocar, certo? Em relação à minha indignação, certo? Porém, eu posso protestar, eu posso me colocar contra e eu posso agir de uma maneira compassiva, né? Então é diferente eu odiar aquele político, xingar ele, falar mal dele, sentir raiva, ficar irado, entrar em argumentações por causa dele, de eu falar assim, ele também sofre. Eu não concordo com ele porque ele faz mal para muitas pessoas. O que eu posso fazer de uma maneira realista sem me abalar tanto, sem me envolver tanto com a situação, certo? Então a compaixão ela também nos leva para um lugar de saber o que é meu e o que é do outro. E o que eu posso fazer diante dessa situação? Porque na maioria das vezes a gente fica bebendo o nosso próprio veneno, né? O outro está lá a milhas de distância e a gente está aqui, se matando, sentindo ódio daquela pessoa que a gente nem sequer conhece, né? Então isso também é muito importante, porque às vezes a pessoa por detrás daquelas ações não é aquilo, né? Então a gente também cria personagens na nossa cabeça e odeia esses personagens, mas nunca nem conheceu a pessoa. Então é importante a gente ter uma ação ativa perante essas situações e essas pessoas que fazem muito sofrerem, mas também não nos envolvermos, principalmente não alimentarmos as emoções negativas, porque isso nunca vai ser benéfico, certo? É como se nós botássemos mais lenha na fogueira. Se uma pessoa faz mal a muitas pessoas, eu sinto ódio e reajo com ódio,
provavelmente o ódio só vai se perpetuar, certo? Então a gente precisa apagar o fogo com água e não com mais fogo. Então é isso, gente. Como de costume, eu me estendi, mas é porque é muito bom interagir aqui com vocês, as perguntas são muito ricas. E eu espero que tenha sido útil essa fala e que durante os próximos dias vocês busquem refletir sobre o que foi dito aqui, ok? Para que não seja apenas algo racional. Então não adianta eu saber que eu devo praticar a empatia se amanhã eu vou sair na rua e ser completamente egoísta, certo? Então que vocês possam praticar e assimilar o que foi dito aqui hoje, ok? E aos poucos nós vamos mudando o mundo, certo? Então a empatia ela é capaz de gerar grandes mudanças, ok? Então uma boa noite, descansem e cuidem daqueles que vocês amam, se divirtam, abracem aí os familiares que estão com vocês em casa, utilizem as tecnologias para se conectarem com seus parentes que estão distantes, certo? E amanhã nós estaremos aqui novamente às 18h30. Então um grande abraço e uma boa noite.